Quantas vezes um presidente pode escapar de suas próprias palavras, antes que elas se tornem sua maior inimiga? Nos últimos meses, o Brasil tem testemunhado uma sequência de falas de Lula que parecem sair direto de um roteiro de crise política, e o detalhe é que cada uma delas vem deixando marcas profundas na imagem do governo. De comentários vistos como machistas a comparações internacionais explosivas, o presidente tem colecionado polêmicas que estão sendo usadas como munição por todos os lados. Mas o que está por trás desse padrão de declarações? E até onde essa estratégia, ou esse descuido, pode custar politicamente? E o que veio depois? Ninguém esperava. Tudo começou em fevereiro de 2024, quando Lula decidiu comparar a tragédia na faixa de Gaza com o Holocausto. A fala, "O que está acontecendo na faixa de Gaza só existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", foi interpretada como antissemita por autoridades internacionais e gerou reações duras até dentro do Itamaraty. Poucos dias depois, veio o segundo terremoto. Em março de 2024, Lula afirmou que a escravidão, apesar de toda a desgraça, havia causado algo bom, referindo-se à miscigenação. O tom considerado insensível e revisionista causou repulsa em movimentos negros e nas redes sociais, onde a frase foi reproduzida milhões de vezes. Mas o choque não parou por aí. Apenas 2 dias depois, ele comentou sobre Gleisi Hoffmann dizendo: "Coloquei essa mulher bonita para ser ministra. Não quero mais ter distância de vocês." A frase acendeu o alerta. Machismo explícito, diziam os críticos. Foram mais de 3.300 comentários negativos em menos de 24 horas, e o episódio se transformou em combustível para memes, editoriais e pautas de oposição. Em julho de 2024, Lula voltou aos holofotes por outro motivo. Declarou que a violência contra a mulher aumentava depois de jogos de futebol, e completou, com ironia: "Se o cara é corintiano, tudo bem." O comentário foi visto como uma relativização da violência de gênero, irritando até apoiadores históricos. Mas o que mais chamou a atenção dos bastidores do Planalto foi o padrão. Assessores tentam apagar o incêndio, as redes reagem, e a oposição amplifica o estrago. E segundo analistas, esse comportamento não é acidente, é reincidência. O próprio entorno político admite que Lula fala de improviso e prefere não ser roteirizado. O problema é que, num país polarizado, cada palavra fora de lugar é uma arma de longo alcance. E foi exatamente o que aconteceu nas semanas seguintes. Os adversários não perderam tempo. Deputados da oposição transformaram as falas em vídeos curtos que viralizaram. Líderes da direita acusaram o presidente de desrespeitar minorias e zombar do sofrimento histórico do povo brasileiro. Enquanto isso, dentro do próprio governo, ministros tentavam conter o dano. A comunicação do Planalto lançou campanhas para reforçar a mensagem positiva do presidente, mas cada nova fala polêmica derrubava os esforços anteriores como um castelo de cartas. E o próprio Lula reagiu à maneira dele. Em março de 2025, respondeu a críticas vindas dos Estados Unidos com ironia e desafio. "Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia." A declaração incendiou o noticiário internacional e irritou diplomatas que vinham tentando aproximar os dois governos. Mas o que veio depois expôs um desgaste ainda maior. Pesquisas recentes mostram um reflexo direto desse acúmulo de crises verbais, queda constante na popularidade do presidente, especialmente entre mulheres e jovens. Os temas mais sensíveis, segurança pública e custo de vida, vêm ganhando força na lista de insatisfações da população. E a fala de fevereiro de 2025, quando Lula disse: "Se tal produto está caro, você não compra", soou como um tapa na cara do trabalhador. Nas redes, o termo Lula fora da realidade se tornou tendência. O efeito? Um governo cada vez mais isolado, tentando manter discurso de proximidade enquanto parece cada vez mais distante do povo. Enquanto isso, especialistas alertam: na era digital, nenhuma fala desaparece. Tudo vira corte, meme, dublagem, paródia. O que antes sumia com o jornal do dia seguinte, agora vira eternidade em 15 segundos. E é aí que a história dá uma reviravolta. Nos bastidores do PT, já há preocupação. Relatórios internos apontam que cada nova fala polêmica reativa às anteriores, gerando um efeito dominó de rejeição. As mesmas frases ditas em 2024 continuam sendo compartilhadas em 2025, especialmente em vídeos curtos que somam milhões de visualizações. A estratégia da oposição é clara: usar as próprias palavras do presidente contra ele. E mais do que isso, construir a imagem de um líder fora de sintonia, que trata assuntos sérios com descuido e ironia. Há quem diga, dentro do próprio partido, que Lula confia demais no carisma e subestima o poder da internet. Mas,
No mundo digital de hoje, carisma não apaga polêmica, amplifica. E o que vem sendo dito nos corredores de Brasília é que o Planalto já começou a estudar uma espécie de freio de emergência para o presidente. Um protocolo de comunicação que tenta, ao máximo, evitar novas frases improvisadas. Mas será que ele vai aceitar ser contido? Em pouco mais de um ano, Lula viu o peso das palavras se transformar no peso da popularidade. De frases ditas com riso, nasceram crises sérias. E de improvisos, surgiram manchetes que ele não queria ler. Isso sem falar em uma das últimas pérolas do presidente, quando ele falou que os traficantes são vítimas dos usuários. Talvez o maior inimigo de Lula hoje não esteja na oposição, mas no próprio microfone. Mas a pergunta que fica é: será que o Brasil ainda vai ouvir um pedido de desculpas, ou veremos novas polêmicas empurrando a política nacional para o caos das redes? Aqui, a verdade tem vez e voz.